tô achando. Oi? O Yuri tá indo lá socorrer já. Porque é muita. Por um lado é bom, né? Porque é muita luz, que a gente pode ficar aqui com a luz apagada. Do jeito do preço que tá a energia. Ah, já tá ao vivo? Obrigado por avisar, né? Então, bom dia a todos. Graça e paz, né? Meus irmãos, vamos orar ao Senhor nesta manhã, para que Deus nos dê luz nesse estudo. Muito bom, Yuri, muito bom. Aí mesmo onde você está, curve a sua cabeça, vamos orar, pedir a Deus que nos auxilie. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e nosso Redentor Jesus Cristo, que nesta manhã, Deus, nos agraciou com a Tua misericórdia renovada em nossas vidas. Te pedimos, ó Santo Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito traga luz à exposição da Tua palavra nesta manhã aos nossos corações, falando, Senhor, com sabedoria, com entendimento, para cada um de nós, Deus, trazendo entendimento claro a respeito daquilo que vamos estudar e que esse estudo seja para a glória do Teu santo nome. Nós precisamos, ó Deus, entender a Tua mensagem, Senhor, de maneira que cada vez mais nossos pés firmados na Tua palavra, na pessoa do Teu Filho Jesus, nós possamos perseverar na caminhada cristã, na nossa vida. Obrigado por tudo, Deus amado. Resplandece a Tua luz em nossas vidas. Abençoa essa igreja. Abençoa a Tua igreja que se reúne em todo o mundo nesta manhã. Ser com o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, eu propus esse estudo, né, para nós entendermos. Eu acho que, se não me engano, foi em 2013 ou foi 2014 que eu já havia trazido esse estudo para os irmãos, e hoje a gente deu uma complementada e vamos aqui dividi-lo em aproximadamente 3 partes. O previsto são 3 partes. Eu creio que é o que a gente vai realmente conseguir trabalhar esse assunto nas suas ramificações, né? Que é a soberania de Deus na salvação. Meus irmãos, declarar a soberania de Deus deveria ser um ponto tranquilo para a maioria, para todos os crentes, na verdade. Mas muita gente se engancha. Há aqueles que declaram que Deus é soberano, mas não na hora da salvação. Na hora da salvação ele já não é mais tão soberano assim, né? Nós que temos por convicção essa soberania, nós cremos que Deus age completamente, independente da vontade humana, para a salvação do homem. Então vamos ao nosso texto, Romanos, está aí em tela, Romanos 8, do 29 e o 30, que diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Louvado seja Deus pela sua palavra, que encontra-se na Bíblia. E a gente precisa entender, está marcado aqui, duas vezes a palavra. Não dá para ver, não. Não. Deixa. Era o laser. Pois é, né? Deixa eu mudar aqui. Ficou melhor, né? Pronto.
Tem muita gente que tem dificuldade de entender essa doutrina. Ela traz em si algumas dificuldades, tá? Vamos engatar a terceira marcha agora, que agora parece que estava meio que emperrando, subindo ladeira, né? E quais são essas dificuldades? Primeiro, a natureza pecaminosa, que muitas vezes nos leva à rejeição do conceito. E o homem, por si só, ele quer autonomia. Isso é natural. Isso é natural dos efeitos da queda, a autonomia do homem. Outra dificuldade é uma base bíblica insuficiente e provoca distorção nos dados revelados da palavra de Deus. Quando digo da base bíblica, eu não estou dizendo que lá não existe. Eu estou dizendo que as pessoas não vão buscar essa base. É de comum que as pessoas, quando ouvem a palavra predestinação, já não vou mais estudar no assunto. Já não. Isso aqui não é coisa da Bíblia. Isso aqui não é de Deus, não é assim que se diz? Aí você deixa de ser edificado e fortalecido numa doutrina maravilhosa da vida cristã, porque eu faço minha as palavras de Spurgeon, porque se Deus não tivesse me escolhido, dificilmente, para não dizer impossível, e segundo o profeta, que seria mais fácil um leão comer capim do que eu me converter, se Deus não tivesse feito isso por mim, eu não teria feito. Então eu vejo essa doutrina como uma bênção maravilhosa, porque os efeitos da queda trouxe essa independência do homem, com todas as suas mazelas ali previstas também no capítulo 3 de Gênesis. Então, meus irmãos, a base está lá, mas você precisa se fortalecer e ir buscar nessa base. Não adianta a pessoa querer, eu vou eliminar os textos aqui, eu não vou ler isso, eu não vou meditar nisso. Não, medite. Para quem não está aqui e pode estar nos ouvindo pela internet, o que eu digo se você não crê na predestinação, você precisa se aprofundar no assunto. Eu não peço nem que você creia, não, eu peço que você se aprofunde no assunto, porque você se aprofundando no assunto, a luz vai vir ao seu coração e você vai ter um bom entendimento. O nosso desejo de compreensão total do conceito gera também, às vezes, uma simplificação fora da realidade dessa doutrina. Meu irmão, à luz da palavra de Deus, nós não vamos ter a revelação completa, nunca. Não com a nossa natureza pecaminosa. Mas nós não podemos negligenciar aquilo que Deus já trouxe. E tanto no Antigo como no Novo Testamento, à luz dos seus ensinamentos. Então, como é que eu estudo essa doutrina? Como é que nós podemos estudar isso? Eu queria, primeiramente, convidá-lo a abandonar os conceitos pré-concebidos ou preconceito. É justamente aquilo que eu estou falando. A palavra predestinação, para algumas pessoas, ela assusta. Ela traz terror, quando na verdade é uma expressão maravilhosa da graça de Deus. Então nós precisamos examinar o maior número de trechos bíblicos possíveis, e eles são, na verdade, a única fonte realmente, totalmente confiável, Aqui, a única fonte confiável para nós nos rendermos. Jamais, em momento algum, duas coisas. Primeiro, não ir pela sua intuição, não ir pelo seu coração. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas. Não. E entrar desarmado, entrar rendido, render-se às Escrituras. Muita gente, quando vai estudar algumas doutrinas que parece que elas são pedra no sapato de alguns, eles vão armados, eles vão já coração fechado. Talvez isso não aconteça com ninguém aqui, louvado seja Deus. Mas pode acontecer com alguém ali. E principalmente quando se trata de predestinação. Também devemos considerar o testemunho histórico da igreja. E como essa doutrina tem sido entendida. Há quem diga que, porque a doutrina da predestinação é coisa de calvinista. Não, não é não, filho. Porque Agostinho entendeu isso muito antes. E outros, a própria palavra de Deus nos leva para essa doutrina, essa escolha de Deus. Amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Eles não fizeram nada. Nem nasceram ainda.
uma coisa também deveras muito importante é ter consciência do nosso propósito nesse mundo. Qual é o fim principal e supremo do homem? Louvar a Deus, ter prazer nisso eternamente. Então, nós devemos glorificar a Deus. E tudo o mais, meu irmão, deve estar subordinado a esse detalhe aqui. Nós devemos glorificar a Deus. Então, maravilha. Deus tem um plano, amém? Deus tem um plano. Eu queria passar para vocês aqui 6 características desse plano. A Bíblia diz isso e nós devemos acreditar. Jeremias 23, no capítulo 23, verso 20, diz assim: não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, entenderei isso claramente. Nós só vamos entender na completude, não só essa, mas outras promessas da palavra de Deus, realmente ali quando nós já estivermos glorificados, já estivermos ali com o nosso Senhor na glória. Agora, esse plano, diferente do que alguns já mostraram, ele é mais que um mapa, é mais do que uma direção, com rotas alternativas, 2 caminhos, você escolhe um, você não escolhe nada. Se você bem pudesse escolher a perdição. Na verdade, aqueles que não podem, né, que não foram escolhidos, eles estão no caminho dessa perdição. Esse plano não é um mero mapa. Vamos mostrar como é que ele funciona? Primeiro, é um plano eterno. Esse é o plano de Deus, é um plano eterno. Isaías, no capítulo 46, versos 9 e 10, diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio, está aí em amarelo, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isso é o próprio Deus falando através do profeta. E ele diz: desde a antiguidade, eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio. E desde o princípio ele anuncia as coisas que há de acontecer. Lá vamos escolher aqui o Salmo. Ler só mais um texto aqui, meu irmão, para a gente completar. Eu botei alguns textos complementares aqui. 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 9, esse não está em tela, tá? Ele diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando? Antes dos tempos eternos. E aí nós temos aqui vários outros textos, várias outras referências que mostram que Deus nos chamou. Esse plano, ele é eterno. Ele é eterno. Ele não começou na Reforma Protestante. Ele não começou a ser divulgado pelos apóstolos. Esse plano, ele é eterno. Os irmãos estão me compreendendo, sim ou não? Está tranquilo? Ok. 2. Imutável. Tiago 1, nos versos 17 e 18, diz assim: toda boa dádiva e dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Vamos ler o que está em amarelo aí? Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A continuação desse verso, ele é maravilhoso, pois segundo o seu querer ele nos regenerou. Mas aqui nós estamos falando da imutabilidade de Deus. Não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda.
Isaías, no capítulo 14, 24 e 27, se alguém for rápido aí e quiser ler esse texto. É o 27 agora, viu, pastor? Dois versos aqui, num dos textos selecionados, ainda tem mais aqui, a gente vai ficar nesse. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. E lá no verso 27, né, Isaías, no capítulo 14, a parte B diz: a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Então, a imutabilidade é outra característica, é um atributo, colocando de maneira mais teológica, do nosso Deus. Deus não muda. Deus não muda. Nós temos aqui, só voltando um pouco, a eternidade de Deus, porque o salmista diz: de eternidade em eternidade tu és. A imutabilidade, Deus não muda. Ele permanece ontem, hoje e sempre. Não pode mexer muito não, né? Outra característica aqui inclui os atos futuros dos homens. Veja bem, todas as profecias da Bíblia, né? E a gente pode ver alguns trechos aqui. Mateus 20, 18 e 19 diz: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá ou ressuscitará, dependendo da nossa versão. Essa é uma promessa. E inclui os atos futuros. Lucas 22, porque o filho do 22 diz: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Meus irmãos, Jesus não foi pego de surpresa ali no Getsemane. Todas as promessas, as profecias já estão cumpridas, elas se cumpriram ali. Até mesmo, por exemplo, quando nenhum dos seus ossos será quebrado, você entende isso, que quando os soldados foram quebrar os ossos dos 3 crucificados, entre eles Jesus, perceberam que Jesus já estava morto, então não teria necessidade de quebrar os ossos. Então, onde é que entra essa questão de quebrar os ossos? Tem um determinado tempo a pessoa ficar. Quebrar os ossos, para o romano, era um ato de misericórdia. Porque muitas vezes, pelo instinto natural de sobrevivência, a pessoa ali crucificada, ela poderia estar se apoiando e tentando sobreviver, empurrando com as pernas o corpo para cima. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler sobre a morte por crucificação, como é que ela ocorria. Mas a dificuldade de respirar era uma delas. Então eles quebravam os ossos, para quê? Para que a pessoa morresse mais rápido. E ao chegar em Jesus, o que eles constatam? Que Jesus já estava morto. Daí ele enfia a lança e você vê que sai uma mistura de sangue e água. Então não houve a necessidade de quebrar nenhum dos seus ossos. Então você encontra nas promessas do Senhor, né? Você encontra na palavra do Senhor as promessas se cumprindo daquilo que ele já colocou, dos seus atos futuros. Daniel, no capítulo 2, 28, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios,
pois fez saber ao rei Nabucodonosor que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavam no seu leito, são estas. Então, ele sabe, ele revela. João 6,64, vamos lá. Como diz o meu irmão Tarcísio, João Grande, né? Evangelho de Jesus Cristo segundo o relato do João. Contudo, não há descrentes entre vós, pois Jesus, desde o princípio, ele sabia quais eram os que não criam e quem havia de o trair. Então, não há surpresa, Jesus não é pego de surpresa ali no Getsemane, né? Ele sabia. E eu quero lhe dizer, meu amado irmão, que ele não só sabia desde o princípio, como ele ainda sabe quem são os que creem, quem são os que não creem. Ele sabe, ele continua sabendo. Ele sabe as intenções do nosso coração. Os irmãos estão compreendendo? Tudo ok? Vocês são bênçãos, irmãos. Esse plano também inclui eventos não importantes e ocasionais. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Lá em Jonas, no capítulo 1, verso 7, cadê você, Jonas? Depois daquela tormenta, durante aquela tempestade lá, né? A reverenda Hernandes diz que crente desviado é endereço certo de tempestade, né? Então, o que acontece? O profeta está lá dormindo, os marinheiros já tinham feito oferta para todo mundo. E aí, o que eles fizeram? Eles diziam uns aos outros, Jonas 1,7, vinde, lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Atos também, mas isso aí é coisa do Antigo Testamento, isso aí não tem base no Novo Testamento. Então vamos lá em Atos 1, 24 e 26, né? E orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. No verso 26, e lançaram sorte, e vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado para com os 11 apóstolos. Então, meu irmão, maravilha, né? Deus confirma através de atos às vezes não ocasionais. Eu não estou dizendo a você que nos dias de hoje você vai jogar dados, dependendo da versão da Bíblia, para poder descobrir a vontade de Deus. A vontade de Deus está bem aqui, ó. Eis a vontade de Deus. Palavra do Senhor. Escrita, revelada, compilada, bem bonzinho aqui. E às vezes até, eu estou botando aqui, está até empoeirada. Essa é a característica de algumas Bíblias, de alguns irmãos por aí. A minha eu boto aqui e quando volto está empoeirada, eu limpo. Eu espero que a sua não. Então, inclui também esses eventos, né? Deus ele vai confirmar, de alguma forma Deus vai estar confirmando a sua vontade, o seu plano, especifica a certeza e a inevitabilidade dos eventos. Ontem eu estava vendo um trechozinho dos stories, né, do reverendo Augusto, e alguém tinha perguntado a ele que ele tinha vontade de ser pastor, mas a igreja presbiteriana não tinha um seminário online e ele não tinha seminário na cidade dele. E ele disse uma coisa que é natural de nós. Às vezes a vontade de Deus ela vem coincidindo com algumas coisas.
Não só o desejo, mas às vezes a forma como Deus faz que as coisas acabam se encaixando uma com a outra. Parece que tudo vai se engrenando ali, engrenagem com engrenagem, e a coisa gira. Então, os eventos de Deus, eles são inevitáveis. Lucas 22, assim, como os passos de Jesus estavam determinados, o mesmo conceito está presente, né? Nos mostra, né? Ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Eles queriam prender Jesus, não só ali na noite do Getsemane, essa já era uma coisa que eles vinham tramando há muito tempo, mas não era chegada a hora, não era o momento dele se entregar. Quando ele esteve de frente de Pôncio Pilatos, ele diz assim: eu tenho poder para te salvar. É porque era Jesus, irmão, não era eu nem era você, porque se fosse a gente tinha dito assim: meu irmão, cumpre aí o script, porque você não tem poder, nenhuma autoridade lhe foi dada, você só está aqui na minha frente porque essa autoridade lhe foi concedida nesse momento para cumprir aquilo que já está escrito e determinado. Amém? Nenhuma autoridade lhe será dada se do céu não vier. Então, e você não tem autoridade para tirar a minha vida, é o que estou entregando. Entenda, você acha que você está sendo, você está me matando, você está me condenando à morte, tranquilo, eu estou entregando, eu que a dou voluntariamente. Quando chegou o tempo certo, esse propósito, ele se cumpriu. Gênesis, no capítulo 41, o verso 32, fala da história de José ali com o faraó, e diz assim: o sonho do faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Ele está falando aqui, José revelando o sonho do faraó. Meus irmãos, alguma dúvida para você de que esse propósito aqui, segundo a própria palavra de Deus, se cumpriu? Não. 7 anos de fartura, 7 anos de secura, por assim dizer, de fome. Mateus, lá no capítulo 24, verso 36. Diz assim: mas a respeito do dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Eu confesso que muitas vezes a gente tem falhado um pouco nessa questão escatológica. Eu falo como comunidade cristã, não, como igreja cristã. Parece que o céu já não é mais o alvo de muitos crentes, né? Ou parece que muitos desejam que o céu seja aqui mesmo. Bem da verdade, meus irmãos, haverá uma prestação de conta. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, mas haverá. Só Deus sabe, mas haverá. Nem os anjos do céu, mas haverá. E todo mundo que tentou botar a data nesse texto aqui passou vergonha na história da igreja. E tem outros que continuam passando vergonha. Não é o caso do nosso estudo aqui. E aqui tem outros textos que a gente pode analisar. Eu vou tomar o cuidado, irmãos, de botar isso aqui em PDF e compartilhar com vocês, para vocês terem a oportunidade de meditar um pouco mais. Ok? Outra característica: até os atos pecaminosos dos homens estão inclusos. Isso não faz de Deus o autor do pecado. As ações malévolas, né, dos irmãos de José fizeram parte do plano de Deus. Tá lá, voltando um pouquinho mais aqui em Gênesis, aqui já no capítulo 45, verso 8, diz assim: assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa,
e como governador de toda a terra do Egito. Então, os planos de Deus, meu irmão, às vezes até quando você passa por escorregadio, né? Deixa eu voltar aqui num texto bem interessante. Jonas, no capítulo 1, verso 9. Depois que eles lançaram sorte, qual era a ordem de Deus para Jonas? Vai para onde? Nínive. Grande é o abacaxi na vida de Jonas, né? Olha, aquele povo ali, para ser ruim, ele tinha que melhorar muito ainda. Os caras, eles faziam o seguinte com os inimigos: eles enterravam eles cortavam as pálpebras, né, que chama isso aqui, e botaram o cara no sol, para os olhos viravam uva passa. Isso era quando eles queriam ser bom com alguém. Às vezes a gente joga pedra em Jonas, né? Esse pai, o profeta teimoso, não sei. Vai lá olha para ele, o que aquele povo ali não só faria com as nações, já tinha feito com as nações, e ele olha, ele sabia que Israel ia ser vítima daquele povo. Aquele povo era ruim. Aí Jonas pega, faz o quê? Vai para outro lugar. Aí vem a tempestade. Lembrando, crente desviado é endereço certo de tempestade. Lançaram sorte, no verso 7 do capítulo 1. Caiu sobre quem? Jonas. E ele fala, diz aí quem é você. O que você está fazendo aqui? Qual é a sua ocupação? De onde é que você vem? Qual é a tua terra? Que povo é o teu? Mostre aí, porque agora deu para ti aí. Aí Jonas responde: sou hebreu, temo ao Senhor. Eu tenho minhas dúvidas, né? No sentido aqui não é literal, eu tenho minhas dúvidas, né? Eu fico imaginando Jonas dizendo assim: eu sou hebreu, temo ao Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E eu fico olhando os marinheiros: e você quer fugir pelo mar? Ele fez o mar e a terra, vai fugir por onde? Pela terra não dá, pelo mar também, se ele fez. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os hebreus, os homens, que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado: que te faremos? Ele responde: lançai-me ao mar, e se aquietará a tempestade. Entretanto, os homens remavam, no verso 13, esforçando-se para alcançar, não queriam matá-lo. Então, olha o verso 14, meu irmão, preste atenção. Aqueles marinheiros ali, diante do mau testemunho do profeta, vamos colocar dessa maneira. Então, lá no verso 14, clamaram ao Senhor: ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Você quer ser um adorador, meu irmão? Pega a fila, pega a senha, porque tem até marinheiro idólatra nessa fila, e adorando ao Senhor. Então, nessa fuga de Jonas, a gente poderia dizer que esses marinheiros reconheceram quem verdadeiramente é Deus, porque quando eles lançaram o profeta ao mar, a tempestade se acalmou. Voltando para José, Gênesis 45. Não foste vós que me enviaste, sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Queria lembrar-vos que, embora os irmãos de José o tenham pecado, né, enviando, né, vendendo-o como escravo para o Egito, isso não torna Deus o autor do pecado, né? Lá em Deuteronômio 32:4, vamos aqui em Tiago, 1 Tiago 1:13.
Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não é autor do pecado. Aqui eu coloquei o verso 13, mas Tiago responde quem é o autor do pecado. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte, porque o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Então, meu irmão, Deus não é autor do pecado. Deuteronômio 32, 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Esse é o nosso Deus. E aí nós temos outros textos que poderíamos passar aqui, mas eu vou lá em Gênesis, no capítulo 50, verso 20, já que a gente tocou no nome de José. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, meus irmãos, não é de comum acordo, quando olhamos para o relato de Gênesis, que os irmãos de José já pecavam contra ele, mesmo antes de tê-lo vendido. Eles já o odiavam, né? Já o odiavam, declaradamente. Tomados por inveja, entre outras coisas, né? Eles já o odiavam. Sim, pastor? É verdade, Deus não o causa. É verdade, pastor. Os efeitos, né? As consequências. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu queria pegar esse seu comentário, pastor, e lá em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 16, ele diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. E aí no verso 20 ele fala dos atributos de Deus, né? Que ele tem e que o homem, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram, lá no verso 21. Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível, bem como diabos, quadrúpedes e reto. Ou seja, o homem tornou-se um idólatra, né? Mais ainda. Aí lá no verso 24, diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Deus deixa à vontade, entregou a concupiscência. É como quem diz assim: você quer, meu filho? Vá lá. Uma dos pontos que nós vamos tratar é sobre essa questão livre agência, livre arbítrio, soberania de Deus e responsabilidade humana. Então, meus irmãos, e aí eu te pergunto: sozinho é possível?
Nós temos aqui uma imagem de um peixinho, né, pulando de um aquário para outro. Já é complicado ele dar esse pulo. E cair dentro do outro aquário, mais difícil. Livre-arbítrio e liberdade. Alguém aqui crê em livre-arbítrio? Quem não crê pode dizer não. É um negócio complicado, é um assunto que já... Mas é tão simples, gente. É tão simples. Vamos passar. Essa aqui é a última parte desse nosso estudo. Tem um aqui. É tão simples, né? Qual é o nosso conceito de liberdade? Por exemplo, nas nossas ações. O que nós pensamos? Qual é o nosso conceito de livre-arbítrio? E o que a Bíblia tem a dizer sobre a questão da liberdade com relação à pessoa de Deus? O que a Bíblia tem a dizer sobre liberdade com relação às pessoas à nossa volta? Bom, vamos lá. Primeira pergunta: Deus é livre? Sim ou não? Sim, né? Livre e soberanamente livre. Ele é livre em um grau muito alto, muito mais alto do que qualquer outro ser. Eu não posso usar o termo criatura, tá? Não se referindo a Deus, mas a nós sim. Mas qualquer outro ser, não tem nem comparação. Lá no Salmo 115, expressa a liberdade de Deus, no verso 3 diz: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada, como lhe agrada. 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 11, diz: mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Ele realiza da forma que ele quer a cada um. Agora, isso significa que suas ações são incertas, as ações de Deus? Ele pode mudar como um pêndulo de um lado para o outro, né? Sabe aquele relógio antigo de pêndulo, né? Que parece relógio de filme de terror? Ele fica tic-tac, tic-tac. A gente morou num sítio que tinha um. É impossível, era para mim ler um livro perto daquele bicho. Ele pode ele quebrar o concerto com o seu povo, ou seja, Deus muda? Não. E por que não? Existe alguma compulsão externa obrigando a ele fazer isso? Também não. Deus está soberanamente acima de tudo e de todos, literalmente. Entretanto, é impossível para Deus mentir. Tito 1:2 fala do Deus que não pode mentir. E por que ele não pode mentir? Deus não faz nada que negue um dos seus atributos. Nada. Jamais mentiria. Obrigado, pastor. Como eu disse, ele não pode mentir, e o não poder aqui, a gente poderia dizer, talvez seria um antropopatismo, né? Uma antropomorfia ali, de colocar de uma forma que nós entendamos o texto bíblico, né? Agora, por que ele não pode? Porque ele seria contrário à natureza de seus atributos. Como toda verdade, como é o texto, pastor, toda verdade... Não, o senhor acabou a frase, pronto. Ele é a verdade. Como o próprio Cristo declara, em sendo ele o próprio Deus encarnado, né? Eu sou a verdade e a vida. Gente, para muita gente, as pessoas
eu tenho recebido pancadas. Eu brinquei esses dias aqui que eu recebi muitas mensagens de uma pessoa que é um ariano, por assim dizer, que ele não crê que Jesus é Deus. E ele tentando me provar que Jesus não é Deus. Mas o eu sou, para um judeu, já era para eles era uma afronta, porque quando ele diz eu sou, o judeu sabe o que ele está ouvindo. Ele está se declarando Deus. Tem hora que eles dizem assim: você sendo filho de Deus se declara Deus. Agora, tem gente que pega esse texto e caminha com o judeu. Ele não vem para Cristo. Ele, em vez de acreditar nas palavras daquele que já disse eu sou a verdade, e está dizendo eu sou o pão da vida, eu sou a porta da vida, eu sou. Ele vai lá para o judeu que não crê em Cristo. Teologia doida. Vai para o inferno. Negou a Cristo, filho, o inferno. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Né? É bem verdade. Eu gosto dessa frase dele, né? A pessoa chegou no inferno e assim, não, mas eu não acreditava no inferno. Não, mas aqui fé é uma exigência da concorrência, né? Na verdade, é uma realidade. Para a pessoa ir para o inferno, não precisa fazer esforço. Agora, o reino de Deus é tomado por esforço. Lá na nossa pergunta, no 4 do nosso Catecismo Maior, diz: quem é Deus? Bom, vamos lá. Agora vamos por desenhozinho para facilitar a nossa vida, né? Primeiramente, Deus é Espírito. Como é que é esse Espírito? Vamos lá. Porque a pilha está fraca. Infinito, eterno e imutável. Em que? Em ser, sabedoria, poder, justiça, bondade e verdade. Esse é Deus. Deus é livre? Pergunta de novo. Sim, mas nunca na menor das ações ele se desviará do padrão de perfeição determinado por quem? Por sua própria natureza. Sua própria natureza. Então ele é livre, mas ele não vai fazer nada que negue a sua natureza. E agora vem nós. O homem é livre? Quem responde essa daí? Pastor. Foi na linha, mas o homem é livre. Entre aspas. O homem é livre no sentido de que suas escolhas não são determinadas em linhas gerais por nenhuma compulsão externa. É o que nós chamamos de livre agência. E só para complementar, a gente vai já chegar aqui nesse ponto. Eu queria dar uma essa diferença entre livre-arbítrio e livre agência, né? Vamos entender isso melhor. Entretanto, suas ações são determinadas pela natureza do seu próprio caráter. Qual é o caráter do homem? É isso que o pastor falou agora há pouco. É um pecador. Nós sabemos que essa natureza é só pecado. Estamos lá em Romanos, não sei se eu botei o texto aqui. Romanos, no capítulo 3, verso 10, né? Que olha que maravilha de texto, lindo, né? Não há um justo, nenhum sequer. Uma promessa maravilhosa para aqueles que não creem em Cristo. Não há um justo, nenhum. O salmista é mais direto, né? Deixa eu ver se eu acho o texto dos Salmos aqui. Daqui, Salmo
53, 1 a 3. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e injustamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, nesse sentido, ele não tem livre arbítrio, ou seja, de escolher o bem, pois ele é, como o pastor já disse, escravo do pecado. Provavelmente as decisões dele vão para o lado errado. Então, o que acontece aí com o livre-arbítrio? Tem algumas pessoas que confundem o livre-arbítrio com o fato de eu poder escolher algumas coisas simples da minha vida, por exemplo, qual de um amor, qual carro comprar, isso, aquilo. As pessoas às vezes confundem, né? É onde entra aí a questão da responsabilidade humana. O reverendo Augusto já deu uma pincelada no estudo sobre esse assunto, que eu colocaria da seguinte maneira: não são como assim, eu escolhi vestir essa camisa azul. É como se Deus dissesse assim: ok, você escolheu, mas era isso que eu queria. Isso colocando de modo geral. Embora nós estamos falando de coisas bem mais profundas, que poderíamos dizer que é a escolha entre a vida e a morte. E se nós nos deixarmos as nossas próprias escolhas, elas vão nos levar para a morte. Nós só estamos aqui, gente, reunidos nessa escola bíblica hoje, porque Deus nos trouxe aqui. Ele semeou em nós o desejo de responder ao seu chamado. Porque se nós ficarmos por conta do nosso pseudo livre-arbítrio, nós vamos ficar em casa assistindo qualquer outra coisa, ou fazendo nada, ou curtindo a preguiça, não importa. E vamos dar uma boa desculpa para tentar convencer a Deus das razões por que nós não viemos para a igreja. Por que nós não estamos no ambiente de culto. Porque Deus, na verdade, ainda não está suficientemente entranhado no seu coração para que isso aconteça, de forma que, em vez de você estar aqui contando as horas para ir embora, você esteja se deliciando na palavra de Deus. E se a palavra do mensageiro não é boa, ore por ele. Amém, meu irmão? Quem foi abençoado aí? Ouviu um amém? Ouviu um amém? Amém, amém. Glória a Deus. Ore pelo mensageiro, né, pastor? O pastor disse amém. O que aconteceu com o livre-arbítrio? Ele foi perdido, lá em Gênesis 3. Que o perseguem. Deixa eu ver aqui porque está me atrapalhando esse bichinho aqui. Eu não vou longe não, os nossos smartphones. Eu poderia usar aqui uma fala de John Piper, uma palavra de John Piper que
Isso é hora, filho, de você travar. O inimigo trabalha até no HD, gente. Ele diz que redes sociais vai servir para quando você estiver prestando conta com Deus, você não ter desculpa para dizer por que você não orou, você não leu a Bíblia. Eu não estou aqui demonizando as redes sociais, mas Paulo diria assim: todas as coisas me são livres, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são livres, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A nossa natureza pecaminosa, ele costuma pegar bênçãos e transformá-la em maldições, por assim dizer. Usar as coisas que Deus nos deu contra nós. Continuando aqui, meus irmãos, entendendo esse livre-arbítrio versus livre agência, que foi o que a Silvelândia falou, a condição de escolher alguma coisa. Livre-arbítrio, possibilidade de escolha do bem. Não possui de jeito nenhum, acabou em função da queda descrita lá em Gênesis 3. A queda tirou do homem esse livre-arbítrio. Quer você creia, quer não. Tirou. Acabou. Livre agência. Preste atenção. Liberdade que possui de planejar e intencionar suas ações. Não é incompatível com o enquadramento do homem nos planos divinos. Eles estão intrinsecamente ligados ali. Às vezes, decisões, por exemplo, eu falei da história da pergunta que mandaram para o reverendo Augustus, né, do rapaz que queria ser pastor e tudo, não tinha um seminário, isso, aquilo. Às vezes, essa livre agência, ele pode entender isso como um chamado de Deus, dizer assim: não tem um seminário, eu não posso ir, então eu não sou um chamado. Mas também tem a questão das convicções, porque quando a convicção entra no coração, as pessoas não se rendem na primeira dificuldade, elas perseveram. Eu creio nisso, que quando há uma convicção, por exemplo, do chamado, há uma perseverança, há um desejo de levar esse chamado adiante. E eu estou falando disso, mas de outras coisas daqui relacionadas à vontade de Deus. E a gente precisa ter cuidado, porque também nós não podemos cair dentro do fatalismo. Porque isso aqui não está assim, então não é para ser assim. Não. As coisas de Deus costumam dar um pouco de trabalho, gente. Nós enfrentamos aqui uma construção, não foi fácil. Tudo corroborava contra. Começava com o custo. Mais de 20 mil, nós não tínhamos 2 em conta. Né? Nós não tínhamos 2. Nessas horas, a turma já pensa logo assim: será que se a gente dispensar um pastor, né, a gente não consegue fazer isso? Infelizmente, meu irmão, é a nossa natureza pecaminosa que leva a esses entendimentos, né? Mas aí Deus nos dá uma dificuldade, mas também nos mostra o caminho e nos faz permanecer naquilo ali, na batalha, na luta. Então nós temos liberdade, né, de planejar, de intencionar as nossas ações. E isso acaba, todas as coisas, meu irmão, cooperam, né, para o bem daqueles que amam a Deus. Deus soberanamente executa os seus desígnios através da vontade de suas criaturas. O homem é livre? Filipenses 2, verso 13 diz: porque Deus é quem efetua em vós o quê? Eu queria que vocês dissessem a parte B de novo. Tanto é Deus quem faz, é Deus quem efetua em nós, né? É Deus quem nos traz isso aí, né? Provérbios 20, 24, só para a gente passar por mais um texto. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, pois como poderá o homem entender o seu caminho?
Mais na frente, Romanos 9,16. Uau. Fez Deus dois grandes luzeiros. Opa. Obrigado, pastor. É Deus. E aí a gente, lá no final desse estudo, a gente vai passar por um detalhe muito interessante, né? As ilusões que muitas vezes tomada o coração, as desilusões e as ilusões que os corações dos eleitos, que nós vamos falar de eleição, são tomados por não entenderem essa doutrina. Então não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, né? Tem outro texto, Jeremias, no capítulo 10, 23. Alguém? Então é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. Digai-vos. Digai-vos. No slide anterior, a respeito da liberdade do homem, com base nesses textos, o mais correto seria dizer que não. O homem não é livre. Espera aí que nós vamos chegar já lá, tá? O homem, a gente vai já, não é o anterior, é o próximo. Não possui, vou já responder a sua pergunta mais à frente um pouquinho. Não possuímos livre-arbítrio, mas Deus é infinitamente soberano, onipotente para executar seus planos, sem a violação da livre agência que Ele nos concedeu. Como assim? Deus realmente determina as ações das pessoas? Eu creio que sim. Na execução do seu plano soberano, Ele determina tudo o que acontece. De fato, muitos têm dificuldade na aceitação desse plano. Agora, tem duas posições possíveis. Ou Deus determina as ações do homem, ou Ele não as determina e o homem é completamente autônomo. Se fosse para votar, você votaria na 1 ou na 2? Na 1. Sua pergunta já está respondida, mas nós vamos para frente, ela não está 100% não, né? Agora, como alguns pretendem compreender essa difícil questão? Dizendo que Deus não determina, na realidade, como Ele tudo conhece de antemão, Ele determinaria ou predestinaria as coisas que Ele sabe que irão acontecer. Gente, devagar e me acompanha ali, porque aqui tem pedra nesse terreno. Agora, a sua determinação seria dependente do seu conhecimento prévio ou de sua consciência. Esse entendimento procura deixar as pessoas livres. A solução apenas aparente, essa solução aqui, ela não se enquadra totalmente. Vamos lá na nossa confissão, capítulo 3, seção 2. Diz o quê? Ainda, deixa eu abrir aqui no completo. Confissão de Fé de Westminster. Documento. Muito bem. Seção 3. Verso 2. Ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, Ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura ou como coisa que havia de acontecer em tais condições. Deus não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura ou
ou como coisa que havia de acontecer em tais condições. Deu para entender o que está em amarelo, gente? Sim? Alguém tem alguma dúvida? Stephanie, você está bem? Está situada? Tá, né? A gente vai já botar um desenhozinho para ficar melhor. Agora, se ele determina simplesmente porque conhece de antemão, por exemplo, as profecias registradas na palavra de Deus, na hora que ele haveria determinado essa situação, se tornariam fixas e imutáveis. Preste atenção, um cristão não pode afirmar, a não ser que ele seja um cristão professo e defenda a teologia relacional, que Deus não é soberano ou que ele não cumpre o que ele profetizou. De maneira nenhuma você pode tirar de Deus a sua soberania. Vocês estão me entendendo? E o que é... Peraí. Como fica então a defesa da liberdade irrestrita das pessoas, do livre-arbítrio nesse sentido? Eu queria, antes de responder essa pergunta, passar por uma coisa que me chamou a atenção e eu achei que deveria falar do que está aqui em vermelho, dessa teologia relacional ou teísmo aberto, se não me engano, o sinônimo. Essa teologia aqui, o que ela diz? Falando um pouco de história, teve um início agora recente, né, no final dos anos do século passado, mas os conceitos são antigos, né? Ganhou popularidade com os norte-americanos, tem alguns escritores aqui que eu citei. No Brasil, essas ideias têm sido assimiladas e difundidas por alguns líderes evangélicos e às vezes de forma aberta e explícita. Um deles é um cearense chamado Ricardo Gondim. Agora, interessante, a teologia relacional considera a concepção tradicional de Deus como inadequada, ultrapassada e insuficiente para explicar a realidade, especialmente realidades ligadas a catástrofes, né? Nós podíamos citar o tsunami lá no Haiti, nós podíamos citar aqui no Brasil pelo menos 3 catástrofes que houveram. A pandemia, poderíamos citar a pandemia, né? Então ele ele tenta tirar de Deus a sua soberania. Eu já explico e você vai entender porque que eu estou falando disso. Olha o que eles defendem. Eu quero desde já, vou repetir, mas já vou dizendo logo, eu não creio nisso, tá? O atributo mais importante de Deus é o amor. Se o atributo mais importante de Deus é o amor, ele tira todos os atributos. Eu tinha separado aqui um comentário, eu não estou conseguindo acessar por conta do... O atributo mais importante de Deus é o amor. Todos os demais estão subordinados a isso. Quer dizer o quê? Que isso significa que Deus é sensível e comove com os dramas de sua criatura. Deus não é soberano. Isso é o que eles creem, tá? Então só pode haver real relacionamento entre Deus e suas criaturas se essas tiverem de fato capacidade e liberdade para cooperarem ou contrariarem os desígnios últimos de Deus. Então, isso aqui, gente, preste atenção, isso aqui não encontra-se base, eu não encontro base para defender isso aqui na Bíblia. Deus ignora o futuro, pois ele vive no tempo e não fora dele, né? Ou seja, ele aprende com o passar do tempo. O futuro é determinado pela combinação do que Deus e suas criaturas decidem fazer. Nesse sentido, o futuro inexiste, pois seres humanos são absolutamente livres para decidir o que quiserem, e Deus não sabe antecipadamente que decisão uma determinada pessoa haverá de tomar num determinado momento. Eu já disse que não creio, vou dizer de novo e vou enfatizar porque o pastor
me lembrou, isso aqui não entra naquilo que conhecemos a partir do próprio Deus. Ok? Isso aqui, trocando em miúdos, é uma heresia. Tem mais 2 pontos aqui. Deus é vulnerável. Deus se arrisca. Por quê? Porque ele cria seres racionais e livres. Ele estava se arriscando, pois sabia que seria decisão dos anjos de Adão e Eva, entendeu? Para frente. Deus é vulnerável. Ou seja, ele é passível de sofrimentos. E Deus muda. Meu irmão, fala a verdade. Dá para acreditar em alguma dessas afirmações? Não. Ok? Não dá, porque não encontra base bíblica e nega a pessoa de Deus. 2 pontos importantes. Primeiro, eu vou dizer de novo, eu não creio na teologia relacional, amém? Segundo, todas essas afirmações dos adeptos da teologia relacional não encontram apoio na palavra de Deus e ferem doutrinas essenciais acerca da pessoa de Deus. Então, fecha parênteses, volta para o tema. Eu queria dar uma deixa aqui. Na minha página pessoal do Facebook, tem uma postagem do blog tratando desse assunto assim esmiuçadamente, caso alguém queira se aprofundar. Agora, ancorar a determinação no conhecimento prévio de Deus resolve o problema? Que determinação? Essa daqui. Vamos voltar um pouquinho para vocês entenderem. Como fica então a defesa da liberdade restrita das pessoas no livre-arbítrio? Voltando aqui a nossa... Se as pessoas que são agentes diretos do cumprimento da determinação que Deus colocou no seu plano, apenas porque ela já conhecia, em última hora resolveram mudar de ideia. Como fica então o plano de Deus? Se ele colocou ali para a gente fazer, mas eu mudo de ideia, na última hora, não, vou fazer do meu jeito. Como fica o plano de Deus? Aquilo que nós falamos lá no início. Deus também ficará mudando a mercê da determinação do homem? Deus vai mudar? Sim ou não? Agora vem o desenho, gente. Pode ser que com o desenho a gente consiga entender melhor. Então, o dilema é grande. Vamos lá. Ações do homem. Deus as determina ou Deus não determina? Quando Deus determina, o homem age como um robô e não é responsável pelos seus atos. Lembra da sua pergunta, Yuri? Quando Deus não as determina, Deus não conhece as ações antes delas acontecerem. Aqui tem um problema aqui, né? Como é que a gente resolve? Exatamente. Eu estou colocando aqui, pastor, os pensamentos paralelos para a gente chegar na solução. Então, quando Deus determina, o homem é como se fosse um robô. Quando Deus não determina, Deus não conhece ações antes delas acontecerem. Nenhuma dessas afirmações está correta. Quando Deus não determina, Deus as conhece antes de acontecerem, mas não interfere para que o homem seja livre. Então, isso daria liberdade total ao homem. Vamos agora naquilo que pode nos ajudar muito mais. Deus determina. As ações são operadas voluntariamente, na livre agência, apesar de determinadas por Deus. Vamos ver lá o que está nesse texto aqui de Atos, no capítulo 4. 4, 26
a 28. Atos 4. Simples assim. Atos 4, 26 a 28. Agora, aqui o nosso texto, o pastor já leu, né? Vamos seguir? Então, voltando aqui, me acompanhe aqui no gráfico. Deus a determina, o homem é um robô? Não. Deus não determina, não conhece? Conhece? Deus nos dá uma livre agência. É a nossa capacidade, digamos assim, intelectual. Bom, um robô, posição incoerente com a revelação bíblica, com a experiência humana. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É o que está lá em Romanos, no capítulo 14, verso 12. Então, nós não somos um robô. Deus não determina ou não conhece. Como pode reger o mundo se Deus não sabe o que acontecerá no próximo minuto? Então, isso é incoerente. Se ele conhece, como as ações são livres, se são fixadas por Deus, pois Deus as conhece e as registra antes de acontecerem. Apocalipse, no capítulo 17, verso 8, diz assim: aqueles que habitaram sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão. Vamos para a nossa resposta correta. A livre agência é coerente com a doutrina de um Deus soberano, que tem um plano. E aqui nós temos vários textos. Salmo 147, 15, 18, Salmo 24, Salmo 100, verso 3. Deixa eu ver se eu botei o texto aqui. Continua. Eu não vou no texto não, senão a gente vai se confundir. Então, quando Deus as conhece, as ações livres mais fixadas, se não foram determinadas por... Gente, entendam. Vocês estão vendo que o que está em vermelho, ela não encontra base dentro da nossa doutrina. Nós temos que se ligar ao que está no verde, entendeu? Vocês não conseguem enxergar? Pronto. Não dá para correr aqui. A gente tem que ir devagar. Se as ações livres, mas são fixadas, se não foram determinadas por Deus, existe uma força fora de Deus, mais poderosa e independente, que tudo determina. E então isso não encontra base na doutrina. A posição de Deus não conhece, não as determina, ela é incoerente com a doutrina revelada de Deus e com seus atributos. Está dando para acompanhar no gráfico, gente? Denilson, você nem disse sim, nem disse não. Você... Tranquilo, não, foi só para você, né? Vamos lá. Isaías, no capítulo 46, versos 9 e 10. Eu não estou criticando não, irmão, porque a gente está caminhando bem devagarzinho, como quem olha para um lugar, olha para um terreno minado, né, pastor? Vamos continuar, porque senão a gente pega esses 2.000 e bota mais 2 horas em cima. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, Isaías 46, 9 e 10, que eu sou Deus, e não há outro Deus, e não há outro, eu desde a antiguidade as coisas a minha vontade, ok?
Então, meus irmãos, ele envia, né, as ordens à terra, e sua palavra corre velozmente. Salmo 147, verso 15. Lembra quando eu disse que a gente precisa estar com o coração aberto para entender isso? Eu estou desenhando aqui da melhor maneira que eu consegui. A soberania de Deus é apenas um ponto específico no nosso entender, nesse plano de Deus. E essa soberania, ela se define numa palavra, que é a predestinação. Sendo Deus soberano, não existe área sequer das nossas vidas que esteja ausente ou autônoma no seu plano maravilhoso. Isso inclui a questão da salvação das almas. Nós vamos falar mais sobre predestinação no próximo domingo. Eu sei que esse assunto não é tão, como é que eu posso dizer, pastor? Não é tão simples de degustar. Mas se você se livrar dos preconceitos, dos conceitos pré-concebidos, se apegar na doutrina da palavra de Deus e se apegar principalmente no cuidado de Deus sobre essa livre arbítrio, e lembrar que esse seu possível livre arbítrio, ele está manchado pelo pecado, e todas as decisões ela vai levar direto para a perdição. É mais fácil aceitar essa soberania de Deus na nossa salvação. É mais fácil aceitar a livre agência. Meu irmão, nós não temos livre-arbítrio, no sentido que muitos defendem. Não temos, ele caiu em Gênesis 3. E todas as nossas decisões manchadas pelo pecado, elas vão nos levar para mais distante de Deus. E se nós não temos livre-arbítrio, né, mas somos totalmente responsáveis pelas nossas decisões, nós vamos prestar conta, nós vamos dar conta. Nós precisamos entender que essa próxima palavra que nós vamos tratar, que é predestinação, essa escolha, não com base nos meus méritos ou nos seus méritos, mas com base na soberania de Deus, na salvação, na soberania de Deus sobre tudo e sobre todo, na sua graça maravilhosa. Os defensores do livre-arbítrio, eles tiram de Deus a sua graça. Tem duas palavras que nos definem, né, como quem seria monergismo e sinergismo. Quem defende, eu estou tentando resumir aqueles slides ali, voltado exclusivamente para a salvação, tá? Porque o campo é muito vasto, mas nós estamos falando de salvação. Quem defende a participação do homem na sua salvação, tira de Deus a sua soberania. Meu irmão, o homem só tem uma coisa que ele entra na salvação, é com cadáver. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e nos nossos pecados. Meu querido, imagina você num velório, como eu já estive nos anos, não vou dizer os anos, tá? Vocês me desculpem aí, né? Bom, eu vou pular essa parte, mas eu era bem jovem, deveria ter aí menos de 10 anos, e a gente estava em Belo Horizonte, e era um dia de finados, e a gente estava passeando no cemitério. Irmão, eu vou dizer uma coisa, arranja outro lugar para ir, irmão. O cemitério não é um lugar para você estar passeando. Mas a gente foi com os pais, né? E estava lá uma turma de meninas, e a gente começou a passear realmente pelo cemitério. E aí chegou o mais velho,
da turma e dizer assim, olha, tem um defunto ali que está vivo, como é que a gente não vai? O mestre gostou, viu? E a gente foi, a turma, pelo menos uns 6 a 7, e nós chegamos lá, estavam velando um corpo, e ele disse assim, tá ali, ó, ele está morto. Não, é só tu beliscar no dedo dele lá, que eu fui beliscar, irmão, com todo respeito, meu peço até perdão aos familiares, ninguém sabe quem eu era, mas talvez alguém lembre da cena, já que está gravado, e eu fui, ele não respondeu. Eu saí dali profundamente decepcionado, talvez pensando que eu poderia até ser o próprio, ele não respondeu. Imagina que você chega num cadáver, e belisca, e dá, ou puxa o cabelo, ele vai dizer o que? Nada, ele está morto. E assim era eu, assim era você, antes da soberania, antes da vontade de Deus alcançar os nossos corações através do seu Espírito e nos fazer novas criaturas. Quando eu vejo alguém defendendo o livre-arbítrio, ou o sinergismo, como chamamos, eu vejo alguém que precisa, de certa forma, se render à soberania de Deus e entender que nós éramos defunto, e o defunto não responde nada. Ele não ouve, ele não vê, ele não fala, ele está morto. E morto é morto. A não ser que o Senhor Jesus chame pelo nome, como fez a Lázaro, dizendo, Lázaro, vem para fora, Dr. Joel Bick, ele diz que se naquele momento Jesus tivesse dito, venham, não tinha ficado um. Todos teriam se levantado, como se levantarão naquele último dia, quando o mar entregar os seus mortos. Quando o mar devolver todos aqueles que ele tragou. Quando aqueles que viraram cinza, ainda que por vontade de parentes, ou sua própria, no seu velório foram cremados, eles forem apresentados. E alguém com muita... vai dizer assim, olha, mas quem foi cremado, como é que vai ressuscitar? Meu irmão, o homem veio do pó. Até onde eu sei, cinza é pó. Mas aqueles que voltaram para o pó, eles vão estar diante do Redentor. Naquele dia, todo joelho se dobrará. Naquele dia, muitos vão de tentar se justificar, querer ser crente naquela hora. Mas não é isso que vai contar. Naquele dia, o Senhor separará o trigo da palha. Não sejamos orgulhosos, meus amados irmãos. Nós devemos nos render a Deus e a sua palavra para entender que sem Ele, não importa a denominação que você seja, para quem me ouve pela internet, sem Ele, você não estaria na sua igreja, não importa qual ela seja. Igrejas fiéis à palavra de Deus, louvando o nome dEle. A palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu quero lhe dizer, meu irmão, eu não sou um robô nas mãos de Deus, porque tenho responsabilidades. O dilema entre soberania de Deus e responsabilidade humana, ele existe. Mas eu vou dizer uma coisa, meus amados, às vezes era preferível ser um robô do que andar segundo as nossas vontades ou as inclinações da nossa carne. Curva a sua cabeça, vamos orar. Sivalande. Bendito